Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre concordância verbal, certo? Eu enviei um exercício a vocês e agora nós vamos fazer a correção e depois continuarmos a conceituação sobre os casos de concordância verbal. Nós estávamos estudando os casos com o sujeito simples, certo? Bom, então vamos agora dar continuidade resolvendo primeiro os exercícios. Temos aqui a questão 1. Às vezes, por necessidade de expressão, construem-se períodos longos. Olha, este construem-se está correto, tá? O Word não reconhece, mas tudo bem. O sujeito acaba ficando distante do verbo ou da locução verbal a que ele se refere. Para que não se perca a concordância verbal a ser feita, é necessário que se localize o núcleo do sujeito. Transcreva, na linha abaixo das questões, os núcleos do sujeito a que se referem as formas verbais ou as formas verbais em forma de locução, as locuções verbais, tá? Sublinhadas. Vamos lá então. Temos aqui a cultura de paz, anseio de todos os povos e desafio para este século, deve ser cultivada por meio de hábitos diários de solidariedade e tolerância. Temos aqui então a forma verbal em forma de locução, né? E nós temos de achar o núcleo do sujeito para fazer a concordância, certo? Então, deve ser cultivada. Quem ou que deve ser cultivada? Você faz a pergunta, então, ao verbo para achar o núcleo do sujeito. Sempre façam isso. Achem o sujeito, aliás, desculpem, a forma verbal, né? E faça a pergunta colocando o que e o quem antes da forma verbal. Então, quem deve ser cultivado ou o que deve ser cultivada, tá? E aí nós vamos procurar. Olha o tanto de palavras aqui. E aí, qual dessas palavras aqui é que então fará concordância com a forma verbal em forma de locução deve ser cultivada? Bom, vamos lá. Olha, gente, nós temos aqui a cultura. Cuidado com este de paz aqui, é somente um determinante. Não é o núcleo, não é quem realmente deve ser cultivado ou o que realmente deve ser cultivado, tá? Ou seja, você vai cultivar não é a paz, é a cultura de paz, tá? E aí temos aqui anseio de todos os povos e desafio para este século. Este é então, aposto. O aposto tem por função, né, trazer uma informação sobre um substantivo, só com natureza substantiva. Observem, não com natureza adjetiva. Então, nós temos aqui várias palavras que você poderia ter confundido como sendo o que? O núcleo do sujeito, para que você possa fazer a concordância, certo? Bom, então a cultura deve ser cultivada. Cultura deve ser cultivada por meio de hábitos diários de solidariedade e tolerância, certo? Beleza, então vamos dar continuidade aqui. Só vou colocar, então, cultura. E quando eu fizer alguma questão na prova, por exemplo, com esta mesma forma aqui, você deve colocar somente o núcleo, tá? Cultura. Somente o núcleo. Se você colocar a cultura, já está errado. É cultura o núcleo, não é a cultura. O a aqui é somente um determinante do substantivo principal, que é o núcleo. Núcleo do sujeito é o substantivo principal, certo? Do sujeito. Então, B. Alguns alunos, durante todo o nono ano e com outros colegas, depois de estudarem muito, passam na primeira fase do programa seriado de seleção para graduandos da UNB. Logicamente que na primeira série do ensino médio, né? Então, temos aqui, quem é que passam? Tem que achar o núcleo do sujeito. Olha o tanto de palavras que temos aqui antes, então, da forma verbal. Certo, mas qual é que é a palavra mais importante? Quem é que realmente pratica a ação de passar? Então, quem é que realmente, né, tem o verbo se ligando a ele? Vamos lá, são os alunos, tá, gente?
Você fala assim, alguns passam na primeira fase do programa. Pode até ter sentido, mas quem é que realmente passa são os alunos, tá? Então cuidado com isso. Ah, outros colegas, então pode ser isso aqui. Não, são alunos, tá? E somente alunos. Se você colocar qualquer outra palavra aqui junto com alunos, você vai ter, no caso, cometido um erro, tá? Se a palavra for, por exemplo, composta, aí tudo bem, né? Você colocar mais de uma palavra, mas vai ter o sentido de uma só, certinho? Então vamos lá. Vamos dizer que fosse a redação dissertativa argumentativa, muito importante para o desenvolvimento intelectual dos alunos, ajuda a serem críticos neste período em que vivemos. Então, beleza. Ajuda, olha só, a serem críticos. Então, o que é que ajuda? Redação, tá? É a redação. E aí você pensa, então beleza, com tantas palavras, esta é a única que você pode usar como núcleo? Sim, é a única, tá? Agora, se você retirar a palavra redação, você coloca assim, ó, a dissertativa argumentativa, sabendo-se que o fato de se estar conversando sobre redação, né, já é conhecido, então você fala assim, a dissertativa argumentativa, que é muito importante para o desenvolvimento intelectual dos alunos, fará com que eles produzam críticas ponderadas sobre diversos âmbitos, né, da sociedade. Então você vai ter de, por exemplo, buscar qual é o núcleo do sujeito do verbo fará, da forma verbal fará. Dissertativo, argumentativa, ou seja, duas palavras com sentido de uma só. Aí sim você pode usar, ou na verdade destacar mais de uma palavra como núcleo do sujeito. Beleza, vamos lá continuando aqui então. Alunos é o núcleo, tá? E aqui cultura é o núcleo. Agora, o governo do Distrito Federal, depois de muitos protestos e depois do Ministério Público ter entrado com uma ação contra tal governo, contra ele, né, por negligência, comprou uma máquina de ressonância magnética. Bom, temos a forma verbal comprou e olha o tanto de palavras aqui antes da forma verbal comprou. Quem é que comprou uma máquina de ressonância magnética? Ou o que comprou uma máquina de ressonância magnética? Então, o governo do Distrito Federal, governo. Olha, é o governo do Distrito Federal. Beleza? Não é qualquer governo, mas o núcleo é governo. Beleza? Então, governo, cuidado com isso, tá? Pronto, achamos o núcleo. Isso é concordância verbal, gente. Você vai, então, achar o verbo e você vai ver qual é o núcleo do sujeito e concordar com ele. Há exceções? Há. Nós já vimos uma. Com sujeito, que então é o núcleo, na verdade, né, do sujeito, que é representado por expressões partitivas, tá? Maior parte de, grande parte de, um grande número de, e acompanhadas essas expressões partitivas de determinante no plural, o verbo vai concordar ou com o núcleo, que é a expressão partitiva, que está no singular, então o verbo fica no singular também, logicamente na terceira pessoa, porque estamos falando dela, e pode concordar também com o núcleo do determinante, que está no plural. Então pode ficar na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Beleza? Então vamos lá. Pode até ficar em outra pessoa. Sim, quando você fala dessa forma, grande parte de vocês, tá? Ou então, ou grande parte de vós. Então você vai usar a segunda pessoa do plural. Aí, certo? Beleza. Vamos voltar aqui então ao livro para a gente, né, poder continuar o nosso conteúdo. Temos aqui então, depois deste assunto sobre as expressões partitivas. Quando o sujeito é formado por expressões de quantidade aproximada, tais como cerca de, perto de, mais de, menos de, determinadas por palavras no plural, o verbo deve ficar no plural, certo? Saíram de barco à noite cerca de
10 vikings. Então, gente, olha só, cuidado com isso. Nós temos aqui um enunciado, uma oração em que o verbo está antes do sujeito. Então, quando vocês forem fazer a análise, vocês vão fazer a pergunta e o verbo, a forma verbal, né, pode ter um sujeito que está antes dele ou mesmo depois. Saíram de barco. Quem saíram de barco? À noite, né? Temos aqui os adjuntos adverbiais, saíram de barco à noite, tá? Só que quem ou que saíram de barco à noite? Então, cerca de é a expressão com então quantidade aproximada, cerca de. Se esta expressão com quantidade aproximada, né, vier então determinada por palavra no plural, você vai concordar com esta palavra que está no plural. Cerca de 10 vikings, tá? Então, cerca de 10 vikings saíram de barco à noite. Por isso que é saíram. Saíram porque vikings saíram. Beleza? Ah, professor, não posso concordar com esse cerca aqui? Não. Tá? Agora, quando o sujeito é composto por um substantivo próprio no plural, determinado por um artigo, né, já mudamos então a regra, certo? Aqui, só no plural com expressões de quantidade aproximada. Vamos lá. Quando o sujeito é composto por um substantivo próprio, certo? No plural, determinado por um artigo, o verbo deve também flexionar-se no plural. Entretanto, sem o artigo, o verbo deve permanecer no singular. Vamos ver? Olha só. Os Estados Unidos ficam no continente americano. Sim, senhores. Quando você disser os Estados Unidos, o verbo tem de estar no plural. Os Estados Unidos é um país muito rico. É incorreto. Os Estados Unidos são um país muito rico. Beleza? Agora, nós temos então o substantivo próprio, Estados Unidos, está acompanhado de artigo, verbo, na terceira pessoa do plural. Agora, sem o artigo, o substantivo próprio, sem o artigo, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Estados Unidos fica no continente americano. Ou então, a frase que eu usei, Estados Unidos é um país muito rico, certo? Beleza, então. Vamos, então, dar continuidade à aula na outra página. Temos aqui, quando o sujeito está na forma de porcentagem seguido por termo preposicionado, então o sujeito, tá, está na forma de porcentagem seguido por termo preposicionado que a especifique, ou seja, a porcentagem, o verbo pode concordar com esse termo preposicionado ou com o valor da porcentagem. 50%, então isso aqui não vai pedir um singular, certo? 50%, aí nós temos dos adolescentes, que é então o termo preposicionado, tem a preposição de aqui, mais o artigo os, no plural, determinado, não é? Então, termo preposicionado no plural. O verbo, então, olha só, pode fazer o quê? Concordar com o termo preposicionado ou com o valor da porcentagem. Então, temos 50% dos adolescentes adoram ver filmes de aventura. Aqui só pode ser adoram. Por quê? Porque é 50%. Se você concordar com 50%, vamos fazer isso. Olha aqui. Este adoram concorda com 50%, pode concordar, vamos dizer assim, ou pode concordar com o núcleo da expressão aqui que está preposicionada, com o termo preposicionado. Beleza? Então só pode ser adoram, porque aqui está adolescentes e aqui é 50%. Agora, se for 1%, observe, 1% dos adolescentes adora, está concordando então com 1% aqui, ó. Certo?
agora está correto. 1% dos adolescentes adora ver filmes de aventura. Verbo na terceira pessoa do singular. Certinho? Só que pode concordar também com, no caso, olha só, o termo preposicionado que há aqui. Beleza? Porque o verbo pode concordar com esse termo preposicionado ou com o valor da porcentagem. Então, nós também podemos dizer 1% dos adolescentes adoram ver filmes de aventura. Certo? Só que o livro não colocou aqui. Ele dá uma regra e não coloca a regra aqui. Certo? Agora, se não houver a expressão aqui preposicionada, o termo preposicionado, 1% adora. E só adora. Certo? Só vai poder concordar então com a expressão de porcentagem. Beleza? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade nesta parte aqui. A questão é que antes eu vou enviar um pequeno exercício para vocês, então, resolverem. Certo? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.